chegando aqui no meu canal, primeira coisa, se inscreve, corre, dá um like. E o assunto de hoje é matrizes. Vamos para a introdução, definição do que são as matrizes. Roda a vinheta. Então, hoje vamos ao estudo das matrizes. Começamos, então, com a definição. As matrizes são tabelas de números reais utilizadas em quase todos os ramos da ciência e engenharia. Olha aí, galera! Várias operações executadas por cérebros eletrônicos são computadores por matrizes. São utilizadas na estatística, na economia, na física atômica e assim por diante. Vamos ver um exemplo, então. Olha só. Considere a tabela ao lado, aqui a tabelinha, que indica o número de vendas efetuadas por uma agência de automóveis durante o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Se quisermos saber a quantidade de carros Voyage vendidos em março, iremos procurar o número que está na quarta linha e na primeira coluna. Olha, em janeiro, ó, na primeira coluna e na quarta linha, ok? Então, tá. No quadro indicado, os números estão colocados nas disposições horizontal linha, então horizontal linha e vertical coluna, ok? Temos que saber isso, então. Horizontal linha e vertical coluna, beleza? Se nós pegarmos esses números aqui sem a tabela e colocarmos aqui, este conjunto de números ordenados formam uma tabela e denominamos de matriz. E cada número é chamado elemento de uma matriz. Olha o que nós temos aqui, ó. Aqui, ó, a primeira coluna. Aqui a segunda coluna. E essa aqui a terceira coluna. Aqui nós temos, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha e quarta linha. Primeira linha, segunda linha, terceira linha e quarta linha. E essa matriz aqui é uma matriz 4×3. A gente lê bem assim mesmo. 4×3. De 4 linhas e 3 colunas. Primeiro sempre a linha, depois a coluna. Para indicar a ordem dessas matrizes, dizemos primeiro o número da linha e em seguida o número da coluna. Vamos ao quadro? Para indicar, então, a ordem de uma matriz, primeiro a gente vê o número de linhas e depois o número de colunas. Então, este primeiro exemplo, o número de linhas, quantas linhas tem? 1, 2. Então, é uma matriz 2 por quantas colunas tem? 1, 2, 3. Então, uma matriz 2×3. Você lê exatamente assim, 2×3. Essa aqui, que matriz é essa? Que ordem é essa? Quantas linhas tem? Uma linha, então 1 por quantas colunas? 1, 2, 3. Uma matriz 1×3. E esse último exemplo aqui,
Primeiro a gente tem que ver linhas e depois colunas. Quantas linhas tem? Uma, duas. Então, duas linhas. Quantas colunas? Uma. Uma matriz, 2 por 1. Ok? Agora, nós vamos para a representação algébrica da matriz. Ok? Estão preparados? Vamos para o quadro? Então, vamos à representação, vamos à representação algébrica da matriz. E vamos com um exemplo para entender bem direitinho. Achar os elementos da matriz A igual a um A minúsculo e J fechou 3 por 2, em que A e J é igual a 3I menos J. E agora? Bom, primeira coisa, a gente tem que saber que matriz é essa. Está dizendo aqui que é uma matriz 3 por 2. Então, a gente vai colocar aqui, ó, uma matriz que ela tem que ter 3 linhas, 1, 2, 3, e 2 colunas. Uma coluna, 2 colunas. Então, é isso aqui que ela vai ter de elementos. Como é que a gente chama, então, o primeiro? A matriz, a gente representa ela com letra maiúscula. Então, essa é a matriz A, tá? O primeiro elemento, os elementos, a gente representa com a letra minúscula. Então, ó, aqui vai ser o primeiro elemento A. E ele vai ser o elemento que? Esse A, ele tá onde? Ele tá na primeira linha e na primeira coluna. Então, é o A11. Esse elemento que tá aqui, o A, ele tá na primeira linha e na segunda coluna. Então, 12. Tá? Este elemento que tá aqui, ele tá na segunda linha e na primeira coluna. Então, é 21. Segunda linha e primeira coluna. Este outro elemento, ele está onde? Está na terceira linha, 3, e na primeira coluna, 1. E eu tenho mais 2 elementos aqui. Quais são eles? Quais são esses elementos? Esse aqui, ele está na segunda linha e na segunda coluna. Então, 2 e 2. Este aqui, ele está na terceira linha, 3, e na segunda coluna, 2. Lembrando, gente, primeiro linha, depois coluna, sempre assim. Então, o que é esse I e esse J? O I representa a linha e o J representa a coluna, ok? Então, aqui está a representação algébrica de uma matriz. Só que, na verdade, o que ele quer? Ele quer que tu ache quanto que vale cada um desses elementos. E ele está te dando essa fórmula aqui, ó. O A e J é a mesma coisa que 3 vezes I menos J. Então, a gente vai fazer a matriz novamente aqui, ó. A gente sabe que ela tem que ter 3 linhas e 2 colunas. Vou colocar os elementos aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcular todos eles. Vou pegar o A11. O A11. Qual é a fórmula que ele deu? 3 vezes o I. O I é o que é? O I é a linha. A linha representa 1. Então, 3 vezes 1 menos o J. O J é a coluna. Linha, coluna. Coluna é 1 também. Então, 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. Então, o A11 vale 2. Então, aqui eu vou colocar 2, ok? Agora, a gente vai fazer isso com todos os elementos. O A12. A gente vai usar a fórmula que ele está dando. 3 vezes o I, que é a linha, que é 1, menos o J, que seria a minha coluna, que é 2. Então, 3 vezes 1, 3.
3 menos 2, 1. Então, no lugar do A12, que é aqui, eu vou colocar a resposta 1. Ok? Estão pegando? Então, vamos lá. Agora o próximo, o A21. Vou usar essa fórmula aqui. 3 vezes o I. O I é a minha linha. Então, 3 vezes 2. Ó, linha, coluna, menos o J. O J é a minha coluna, é 1. Então, 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Então, no lugar do A21, eu vou colocar 5. Ok? Estão pegando? Vamos fazer mais um devagarinho. Vou pegar esse aqui de baixo, o A31. O A31, veja, ó, 3 é da linha e 1 é da coluna. A31, e ele sempre vai te dar uma fórmula. Então, ó, 3 vezes o I. O I é o quê? É a linha, que é 3. Então, 3 vezes 3, menos o J, que é a coluna, 1. Então, 3 vezes 3, 9. 9 menos 1, 8. Então, ó, eu vou colocar 8 aqui, ok? Vamos de novo. Este aqui, ó, o A22. A22. Linha e coluna. E eu vou usar essa fórmula. Cada exercício vai ter uma fórmula. No caso, é esse aqui, ó. Então, 3 vezes a linha, que é 2, menos o J, que é a coluna, que é 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. Então, colocamos o 4 aqui, ok? E agora o último, o A32. O A32. Vou usar a fórmula. 3 vezes I, e a linha, então 3 vezes a linha, 3, menos o J, que é a coluna, 2. Então, 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, 7. Pronto. O que ele pediu aqui? Achar os elementos dessa matriz. É uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Ele deu a fórmula, eu achei a matriz. Ok? Muito obrigada. Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula sobre matrizes, definição e representação geométrica, tá? Não deixe de acessar meu blog, profiliafigas.blogspot.com.br, e me siga lá no Instagram, @liafigas, e assista esse vídeo até o final. Que legal, gente, que vocês estão até o final do vídeo e vocês já conhecem o meu livro. Olha aí, ó. Tenho medo de dizer que não sei. Tenho medo de dizer que não sei, da Lia Figas, que tá... Tenho medo de dizer que não sei. Tenho medo de dizer que não sei. Tenho medo de dizer que não sei. É isso aí. Esse livro é feito para todas aquelas pessoas que têm medo de perguntar, levantar a mão e dizer que não entendeu, tá? É para aquela pessoa que se acha burra por não entender alguma coisa. Então, tu quer saber mais? Quer saber mais sobre o meu livro? Clica aqui em algum lugar desse vídeo. Vai estar aparecendo um botãozinho para te clicar e saber mais sobre o meu livro, tá bom? Beijinho.